Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Tenho hoje o prazer de receber o professor Bruno Gonçalves Álvaro, que fez o doutorado dele na UFRJ e que atualmente, na verdade, desde 2009, é professor na Universidade Federal de Sergipe. Então, Bruno, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui do Translate Entrevista, desse nosso projeto de História e Memória do Campo, dos estudos medievais. E, geralmente, a gente começa a nossa entrevista fazendo uma pergunta que pode ser até boba para alguns, mas que nos parece muito interessante para a gente pensar e repensar a trajetória, né, desses professores que hoje estão ocupando a cadeira de História Medieval, que é como é que se deu o seu interesse por História, de forma mais geral, mas principalmente sobre História Medieval. Como é que foi isso para você? Foi na graduação? Foi um livro que você viu? Foi um filme? Ou de repente foi já na iniciação científica que você pegou lá? Né? Como é que aconteceu isso para você? Bom, olá, Tiago. Muito obrigado pelo convite, né, para participar desse projeto grandioso que vocês estão empreendendo, estão construindo. Para mim vai ser, com certeza, um material para os meus alunos, para as minhas alunas acessarem e a gente poder ver, né, essa construção do nosso campo. Olha, eu não sei se eu sou talvez um ponto fora da curva, mas o meu interesse por história acabou surgindo por imposição na própria graduação. Eu não fui, eu não fui um aluno, eu entro na graduação em 2000, então, se eu não me engano, eu ainda fiz ainda o ginásio, eu não me lembro de ser ensino fundamental. Eu termino o segundo grau, né, que hoje, para quem está nos ouvindo, nos vendo, é o ensino médio. Eu termino em 99 e em 2000 entro na graduação. E eu faço um ensino médio técnico, no segundo grau técnico, como a gente chamava. Eu sou técnico em administração de empresas no segundo grau. E aí não tive matérias no segundo e terceiro ano de história, só tive no primeiro. E no ensino ginasial, ali na antiga quinta série, hoje sexto ano, até o que hoje no ensino fundamental, no último ano, a gente chama de nono ano, eu não era um aluno de história, talvez por conta da forma didática, como era ensinada a disciplina, eu não me vejo como um aluno empolgado com história. Era muito empolgado com matemática, geografia, talvez onde havia aquilo que está mais próximo do que a gente vai encontrar na graduação, que é essa história-problema, essa história de questionamento. E aí, por que eu entro, então, em história? Porque eu gostava muito de ler e gostava muito de escrever. Então, aí teve um tio meu que, você gosta, vai fazer letras, vai fazer alguma coisa de humanas, isso e aquilo, né? Eu queria fazer física ali, alguma coisa do tipo. Mas aí eu comecei a ver, eu falei, cara, é legal fazer isso, e acabei entrando em história e ali sim, por conta de introdução à história, por conta de disciplinas específicas, eu acabo me empolgando e me empolguei bem, né? Tanto que realmente concluí o curso, fui fazer um mestrado, um doutorado e estou lecionando história até hoje, né? E história medieval, aí tem uma curiosidade quanto à história medieval, né? Complementando já a história como geral, mas a história medieval são três aspectos que eu diria para ti. Um professor, uma disciplina e um autor barra livro. O professor Marcos Cruz, que foi meu orientador de TCC, mas não foi na disciplina de História Medieval 1 e 2, foi na disciplina de Historiografia. Ele ministra para mim História Medieval 1 e 2, eu gosto, eu gostei, aquela coisa toda, li os textos, né? Mas quando chega em historiografia, a coisa muda de figura. O Marcos sempre muito generoso de indicar livros, de emprestar livros, e aí foi quando eu também surtiu muito a vontade de fazer pesquisa. E aí eu queria muito pesquisar essa questão historiográfica em torno do fazer a história, do que talvez do não dito sobre a nossa área. E aí o Marcos vai me indicando vários livros, e um livro que acaba me pegando, mas me pegando mesmo, é o Domingo de Bolvines, do Jorge Juby, por isso um autor livre. E eu já tinha lido o Juby, mas talvez textos, entre aspas, mais chatos, né, mais pesados, mas a escrita dele em Domingo de Bolvines
me prendeu de tal maneira, o tema abordado no livro, né, e que tem um peso ali contextual de historiografia, esse resgate do acontecimento, né, a coisa de escrever, entre aspas, uma biografia de um momento histórico, as críticas que isso surge, né? Se eu não me engano, o livro é de 1973, publicado na França. Eu não lembro se ele está bem próximo do Guilherme Marechal. Eu não lembro de consultar isso para o nosso encontro, mas eu acho que está ali naquele entremeio também. E o livro me arrebata. O livro me arrebata de tal forma, a forma da maneira como ele escreve história, a maneira como ele coloca a problemática, a maneira como ele apresenta os documentos no final, né, pelo menos na tradução brasileira, vem dessa forma. Né? E aí, a partir disso, eu comento com o Marcos que eu queria fazer alguma coisa em pesquisa na área de historiografia. Ele, como medievalista, eu nunca perguntei para ele se foi intencional ficar me indicando os livros de história medieval. Ele me indicou de outras áreas também, mas eu acredito que pelo próprio tato nesse sentido e mais contato com a historiografia medieval, de história medieval, era mais fácil indicar esses livros. E aí, assim, surge o meu interesse por história medieval, né? Basicamente por conta disso. Poxa, obrigado, Bruno, por nos relatar como é que foi essa sua aproximação e o seu interesse pela física, né? A física perdeu aí um grande teórico. Que bom. E a história ganhou né? Então, brincadeiras à parte, mas você estava falando aí, já no final da sua resposta, sobre o seu interesse na historiografia, né? E aí a gente queria saber, né, como é que se desenvolveu isso, como é que foi sua trajetória de investigação, né? A partir desse começo, com interesse na historiografia, essas primeiras leituras que você fez, e depois como é que foi isso no mestrado, no doutorado, e depois quando você já conseguiu sua vaga aí na Federal de Sergipe, o que você tem trabalhado, como é que tem sido isso? Tá? Se você puder falar um pouquinho, né? Eu sei que é muita coisa, mas tentar fazer uma síntese assim dos seus principais interesses ao longo desse tempo. Aí, a partir dessa leitura do Domingo de Bovines, apesar de não ser considerado por quem trabalha com guerra na Idade Média, talvez um grande livro, né? Não é um livro atemporal, a gente tem outras referências mais fortes, uma historiografia mais específica, me atraiu muito os estudos sobre feudalismo, sobre senhorio, sobre guerra na Idade Média, acaba estando muito atrelado, junto à ação senhorial, essa questão bélica para o medievo. Né? Não só para o medievo, mas eu acho que para estudos senhoriais isso vai se prolongando. Né? Eu acho que para a ação de dominação dos senhores, a violência bélica acaba se tornando um elemento, querendo ou não, né, de coerção para, dentre outras coisas, se afirmar esse poder senhorial. Então, com essa orientação do Marcos, eu, em 2003, se eu não me engano, eu participo da 5ª semana de estudos medievais da UFRJ, e ali o Marcos, aí eu vou com uma pesquisa historiográfica, tentando entender essa volta, naquele momento, do acontecimento, dos estudos de estruturas, por que isso está acontecendo na historiografia francesa, né, que acaba me influenciando muito naquele período, e ali o Marcos me apresenta a professora Leila Rodrigues. Né, e aí, lógico que havia naquele momento um problema de recorte, talvez cronológico, porque a Leila trabalhava mais com a Alta Idade Média, Primeira Idade Média, trabalha, e eu queria trabalhar mais com a Idade Média Central. E aí, através da Leila, curiosamente, ela me apresenta a Andréa Frazão, que vai ser minha orientadora de mestrado e de doutorado. E a partir disso, a partir dessa semana do PEN, da 5ª semana, eu sou convidado a participar, ainda estava terminando a graduação, a participar das reuniões do PEN e UFRJ, já sob a tutela da Andréa. E aí a Andréa me insere num projeto de pesquisa que ela coordenava naquela época, que era o A Geografia e História, e ali eu passo a trabalhar como colaborador, junto com os PIBICs,
junto com mestrandos, doutorandos, havia ali era um grande projeto coletivo que a Andrea coordenou. E aí ela falou o seguinte: olha, você trabalha com essas questões relacionadas à senhoria, com essas questões relacionadas a cavalheiros, tal, e vamos tentar unir o útil ao agradável, que a gente está trabalhando muito com a geografia, né, com essas vidas de santo, realizando esse levantamento para culminar num banco de dados para consulta. Então, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu lembro de abraçar ali, né, naquela época, acho que 2003, 2004, 2003, saiu aquela tradução da Legenda Áurea. Acho que foi aquele período. Aí eu abracei ali a Legenda Áurea, virou meu livro de cabeceira e fiquei tentando levantar santos que tinham características bélicas. E com isso, a Andrea começa a me orientar, e o Marcos, nessa época, já se encaminha mais à frente para ir para o UFMT, e a Andrea começa a trabalhar comigo e me orientando a publicar artigos, a apresentar comunicações, participar de eventos. Então, inicialmente, eu trabalho com esses santos guerreiros, vamos dizer assim, pensando essa construção desses santos que estão muito localizados naquele período da Antiguidade Tardia, ou mesmo da Antiguidade, mas que são resgatados ali no século XII, século XIII, com uma áurea cavaleiresca, vamos dizer assim, né? Para entrar no mestrado, Andrea também orientava muitos estudos relacionados à vertente de gênero, na categoria de gênero, e ela faz uma proposta que até então era inédita, me parecia inclusive na própria UFRJ, que era trabalhar comparativamente com construções de masculinidade, pensar os tipos, os graus de masculinidade num determinado momento em Castela. É quando eu começo, inclusive, ter também contato com a historiografia ibérica, com a historiografia medieval ibérica. Até então, estava trabalhando muito com França, Inglaterra, esse tipo de coisa. E eu dou uma guinada nesse sentido. E aí, a minha dissertação acabou sendo uma comparação dos tipos de masculinidade presentes no poema de Milcide, ou seja, um texto literário que é voltado ali para um público, vamos dizer assim, cavaleiresco, de certa maneira, e, por outro lado, uma vida de santo, que era a vida de Santo Domingos de Silos. E dentro dessa vertente de estudos de gênero. Que aí eu confesso, Tiago, assim, foi muito interessante, mas na primeira oportunidade que eu tive, eu larguei. E aí tem uma explicação. Me admira muito o fôlego das pessoas que trabalham com estudos de gênero e tal, que é uma capacidade intelectual, um fôlego intelectual que eu confesso não que outras áreas não precisem, mas que eu confesso não ter. É uma carga de leitura, uma carga de reflexão que eu acho muito de ajuste fino, muitas vezes, e que eu acredito que não dá conta. Eu olho hoje para a minha dissertação, apesar de ter orientado trabalhos de mestrado depois, que trabalham com estudos de gênero, né? Inclusive, quem eu oriento sempre vira para mim e fala assim: olha, professor, isso aqui já não seria feito. Eu falei: não, mas com certeza, o que você está fazendo agora, daqui a 10 anos, também não teria sido feito, porque a teoria vai se modificando, novas categorias vão surgindo. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu parei de trabalhar com isso, mas graças também a essa análise documental daquele período, eu me deparei com a temática, ou voltei à temática dos senhorios, e aí especificamente trabalhar com senhorios episcopais. E aí, por conta de um debate historiográfico de autoria sobre o poema de Milcide, a partir da presença ou não, ou se havia sido inspirado ou não num bispo guerreiro que poderia ter existido, né? Eu me deparo com uma documentação diplomática, documentação de Sigüenza, no qual o bispo restaurador da diocese, ele também é senhor dessa diocese, que é o Bernardo de Sigüenza. E aí, junto com o professor Marcelo Lima, que hoje está na UFBA, a gente traduz essa documentação, e aí eu faço um estudo comparativo entre o poder senhorial episcopal de Sigüenza e o poder senhorial episcopal de Santiago de Compostela. E a partir disso tem sido o que eu estou pesquisando, junto com questões relacionadas à historiografia a respeito de feudalismo e senhorio. Não pensar os bispos guerreiros, como, sei lá, o Leandro Rust fez,
né, no livro que ele publicou e tem refletido também sobre isso, mas pensando essa ação do poder senhorial episcopal ali dentro da Península Ibérica. Atualmente eu tenho tentado comparar diversos senhorios. Comecei com 2, e aí estou comparando vários outros para ver se as relações de negociação política elas são próximas, são mais distantes, se o peso da diocese ou da arquidiocese influencia na obtenção ou não de senhorios, e por aí vai. Então, no final das contas, a minha trajetória, ela, lógico, né, teleológico isso, né, agora eu consigo observar isso, mas, né, graças a vocês eu estou refletindo sobre isso, mas eu enxergo que eu acabo voltando àqueles interesses da graduação, né, do início da minha formação, a historiografia, que é inevitável, né, e o próprio estudo da guerra, né, o próprio estudo da ação militarizada na mão desses bispos. Não porque o bispo queria fazer guerra, alguns queriam, mas muito pela função senhorial que ele exerce, na minha opinião, na minha tese, pelo menos, para mim isso não se separa. À medida que o bispo se torna senhor, inevitavelmente ele vai ter que coordenar um exército, vai ter que participar de algum tipo de ação bélica nesse sentido. Então, em resumo, são esses os interesses concatenados a essa trajetória de pesquisa que continua até hoje, né? Obrigado, Bruno, pela sua resposta. E depois de saber um pouquinho sobre os seus interesses de pesquisa e como você tem encaminhado essa série de questões, né, ao longo do seu doutorado e agora revisitando outros senhorios possíveis, a gente queria saber um pouquinho de você, como é que foi tua trajetória de docente, né? A gente hoje sabe que você está atuando na Federal de Sergipe, mas você chegou a atuar no ensino básico, você atuou em alguma outra universidade? Como é que foi essa sua trajetória? E, Bruno, assim, se possível, se você puder comentar um pouquinho para a gente como é que você pensa os seus cursos, na hora de montá-los e tal, vai ser bem, bem interessante te ouvir sobre isso. Eu comecei a dar aula cedo. Já no terceiro, quarto período, eu comecei a trabalhar em muitos cursinhos, né? Aí há um momento de lacuna, que eu vou trabalhar com outras coisas enquanto eu estou na graduação, fiz a graduação toda trabalhando, e assim que eu me formo, eu vou dar aula no ensino fundamental, né? E eu chego a atuar no ensino médio, mas trabalhando mais com educação de jovens e adultos, né? Na verdade, trabalhando com EJA. Em escolas, trabalhei só em escolas privadas, na minha cidade, eu sou de uma cidade da Baixada Fluminense, Mesquita, eu trabalhei muito com turmas de sexto ano. E aí caía bem, porque no final das contas a temática é muito ali, né? Pré-história, história antiga, história medieval. Então acabava sendo a área que eu estava também iniciando o mestrado. Chego a trabalhar uns 4 anos, mais ou menos, que é o tempo que eu entro no mestrado, ainda mestrão. Meu mestrado foi relativamente rápido, Tiago. Eu entro em 2007, então eu teria até março de 2009 para defender, fevereiro, março. Só que surge, no final de 2008, a oportunidade de eu fazer a prova de doutorado. Eu sou da primeira turma de doutorado na UFRJ em História Comparada. E aí, como eu já estava com o material bem preparado, eu defendo em dezembro de 2008, faço a prova ainda em dezembro e sou aprovado no doutorado. Isso tudo concomitante ao trabalho de professor no ensino fundamental, de professor de história no ensino fundamental. Só que em 2009, isso já mestre, já me matriculando no curso de doutorado, surge o concurso aqui da Universidade Federal de Sergipe para professor assistente. O pessoal, de repente, não saiba, hoje não mais tanto, mas na época do período do Reúne, vários departamentos abriram muitos concursos nos quais você só precisava ter o título de mestre. E aí essa categoria seria a categoria de professor assistente. A gente chamava, né, de professor assistente. E aí eu me inscrevo nesse concurso, faço a prova em março de 2009, em maio de 2009 eu tomo posse aqui. Então, a minha experiência em ensino superior,
ela se dá já comigo efetivado. Quando eu chego na Universidade Federal de Sergipe, a gente só tinha uma disciplina obrigatória de História Medieval e uma optativa, que a gente tinha que dar uma carga horária. A gente não tinha um mestrado acadêmico ainda, o mestrado acadêmico foi aberto em 2000, foi aprovado e começa a funcionar em 2012, e aí a gente tinha que dar pelo menos 2 disciplinas. Então, eu lembro da minha primeira turma, eu ter que organizar ali o plano de curso para uma história medieval só, que eu não estava acostumado. Na minha formação de graduação, eu tive 2 disciplinas obrigatórias em história medieval, né? Na UFRJ são 2 disciplinas obrigatórias também de história medieval, e aí eu tive que dar um pulo do gato ali, né? Tentar juntar 1000 anos, se a gente pegar a cronologia tradicional, Oriente e Ocidente, fora os outros interesses que surgiam dentro de uma disciplina de 60 horas. E na optativa, eu lembro que no meu primeiro semestre aqui, de 2009, se matricularam 5 pessoas, das quais um aluno só ia. Eu vou dar aula só para esse aluno e tal. Eu nem lembro qual foi a disciplina optativa que eu ofertei de História Medieval. E aí começou a ter o departamento sempre muito receptivo, sempre foi muito receptivo para comigo, né? Era um objetivo do departamento ter um especialista em História Medieval, e aí a gente consegue mudar esse quadro e ter 2 disciplinas obrigatórias de História Medieval. Sendo que houve um problema na hora de organizar a grade, e ainda hoje a gente está tentando modificar isso. Essa mudança ocorre em 2013 e 2014, com as 2 disciplinas obrigatórias, só que as 2 foram colocadas no mesmo semestre. E eu não tinha pensado as 2 assim, né? Eu tinha pensado Alta Idade Média, Antiguidade Tardia com Alta Idade Média para a História Medieval 1, Oriente e Ocidente, e em História Medieval 2, Idade Média Central e Baixa Idade Média, Oriente e Ocidente. Só que até hoje eu estou tendo que dar 2 disciplinas obrigatórias no mesmo semestre. Aí se torna um pouco pesado para as turmas, e aí a gente tenta adaptar de uma maneira ou outra. As turmas também são muito receptivas, não à toa a gente tem uma demanda muito grande de alunos no PIBIC, de alunas que são aprovadas no mestrado, né? Ou seja, alguma coisa está dando certo. Então, nas primeiras aulas, a gente trabalha muito com um debate a respeito da BNCC, né? Um debate de novas vertentes de estudos medievais, né? Essa galera que tem estudado medievalidades, medievalismos, neomedievalismos, novas ferramentas para estudar a história medieval. O curso aqui é de licenciatura, então a gente acaba pensando bastante no uso de como problematizar essa história medieval em sala de aula, quais são as conexões que a gente pode abordar, e um curso, eu diria, que é um curso muito voltado para a historiografia e para a documentação. Então, quando eu abordo determinado tipo de tema, eu abordo mais pelo viés de historiografia. Então, se a gente está pensando ali uma questão de mutacionismo, continuidade, eu seleciono autores que trabalharam com isso, ou algum tipo de manual que pense isso historiograficamente, para que as turmas tenham contato com os debates historiográficos, né? E eu pontuo todos os debates. Quando a gente está estudando feudalismo, pego autores voltados para o marxismo, voltados para o liberalismo, para ver como essas correntes estão pensando, para ver quais são as abordagens, e, a partir disso, eles relacionarem isso tudo. E, na maioria das vezes, nas avaliações, a gente trabalha com documentos, para que eles exerçam algum tipo de reflexão a partir dessa historiografia, para que eles possam, de alguma maneira, escolher um lado ou outro, que seja mais agradável, que eles se identifiquem mais. Já são alunos de 3º, 4º período, então eles já têm uma certa maturidade nesse sentido, e peço costumeiramente que eles tentem elaborar algum tipo de proposta pedagógica voltada para o ensino fundamental ou para o ensino médio, de como trabalhar aquele fragmento de documento que eu coloco ali. Então, a primeira prova é uma interpretação historiográfica daquilo que a gente trabalhou no semestre, dentro daquele tema, e a segunda questão, na maioria das vezes, é algum tipo de abordagem deles em sala de aula, algum tipo de proposta. Assim tem sido a minha organização nesses últimos anos.
pleiteio aí, né? E o departamento está muito inclinado a fazer isso, porque foi um problema mesmo ali na hora do ajuste da grade, que acabou atingindo também as disciplinas de teorias. Então, eles acabam tendo teorias 1 e teorias 2 no mesmo semestre também, então é uma questão de permuta. Para quando a gente tiver isso para cada semestre, eu consiga trabalhar isso mais separadamente. Aí talvez um curso mais conteudista, talvez no sentido de, olha, vamos estudar feudalismo a partir dos documentos e a partir de uma vertente tal ou outra. Né? Então, basicamente, tem sido isso. E a trajetória docente, primeiramente, no início do ensino fundamental, uma carga muito grande de aulas, o que me deu uma preocupação didática, que eu acho bem bacana, até hoje, por estar trabalhando num curso de licenciatura, né? E, por outro lado, também de ter me adaptado a isso no ensino superior. E de uma forma, vamos ser sinceros, que acaba sendo agradável, porque eu acabo tendo eu diria, aquele conforto, aquela segurança de conseguir me dedicar de maneira plena e sem aquele medo, talvez, de perder o emprego, ou mesmo daquela pressão, né? Então, e de estar dando aula em história medieval, né? Então, esses primeiros anos na UFS, que foi o período de estágio probatório, eu estava escrevendo a tese, mas, ao mesmo tempo, eu não perdia muito, porque eu estava lecionando história medieval. Então, às vezes, uma aluna fazia uma pergunta e acabava caindo lá na tese em alguma questão de reflexão sobre o documento. Usei muitos dos documentos do meu doutorado em sala de aula, então acabou sendo um curso muito agradável para mim nos primeiros anos, sem sobrecarga, né? Então, foi bem, bem bacana. Show, Bruno. Não, muito obrigado pela descrição, né, tão detalhada de como você está pensando seus cursos e tal. E essas questões de currículo são sempre fundamentais, né? São debates enormes. Aqui, por exemplo, onde eu estou atuando, na Estadual de Mato Grosso, nós temos uma disciplina só sobre história medieval. Então, é um desafio grande você tentar, um curso básico, né, para licenciatura, com uma disciplina só, tendo em vista que eu vim de uma universidade onde eu tinha uma só disciplina, só que eu, em compensação, tinha, sei lá, um monte de optativas de história medieval para realizar, o que não acontece no currículo que eu tenho aqui. Mas eu acho que essa é uma realidade que é muito comum, né, nas universidades brasileiras, ter uma disciplina só. E aí a gente vai tentando se adaptar para oferecer o melhor possível, né, naquelas condições para os estudantes refletirem a respeito desse período. Mas é bem interessante ouvir. E como você tocou aí numa questão chave na tua resposta, que foi a BNCC, né, o impacto que a BNCC teve para os estudos medievais e também na antiguidade, né, no Brasil, a gente queria te ouvir um pouquinho a respeito de como você está pensando a função social dos medievalistas no Brasil, né? Porque, veja, você estava tocando também na sua fala, na sua última resposta, sobre o medievalismo, né? O medievalismo, por aí vai. E a gente tem acompanhado nos últimos anos um uso sistemático, né? Eu diria um abuso da história em relação à história medieval, né? Por diversos partidos de extrema-direita, não só no Brasil, mas é um fenômeno global, a gente pode colocar assim, ou no mínimo transnacional, né? E em que a história medieval, se para alguns parecia uma coisa tão distante, vazia de sentido, né? Parece que agora fica difícil negar que a história medieval está na ordem do dia, e na ordem do dia de um elemento fundamental que é a política. E aí a gente queria saber de você o que você acha que é a função social dos medievalistas no Brasil, né? Diante desse cenário, tanto de ataques à educação, né, à universidade pública, mas também no cenário em que essa história medieval virou uma espécie de linguagem política utilizada de forma corriqueira até, inclusive em memes, discursos políticos e por aí vai. Eu estou orientando 2 pesquisas agora de mestrado, que vão defender agora em agosto,
Uma está estudando justamente, é Thais Monique, ela está estudando os usos, ela chama de desencanto, né, da história, os usos de memes medievais muito relacionados a essa questão cavaleiresca, né, dos templários, esse tipo de coisa. Muito por conta daquele vídeo que bombou na internet lá do cavaleiro fazendo aquela... Isso chamou a atenção dela. E a outra orientanda, que é a Luísa Vilas Boas, ela está estudando, aí já voltado para a Espanha, ela está estudando as representações de Urraca I, frente aos movimentos autonomistas de Leão e Castela. Mas as duas utilizam como documentação, digamos assim, comentários no YouTube, comentários no Twitter, no Instagram, memes, né? Então elas estão muito voltadas para esse sentido. E eu costumo dizer, apesar de não ser algo que eu pesquiso efetivamente, mas acabo orientando por conta do interesse delas, que isso demonstra algo, Tiago, que na minha opinião sempre existiu, de certa maneira. Historiograficamente, a Idade Média sempre foi manipulada por movimentos políticos, né? Talvez isso seja mais claro para a gente mais velho, né? Jovens maduros como eu e você, né? Sobre a questão da própria formação dessa nacionalidade, dos nacionalismos europeus, né? Eles vão beber nesse passado medieval deles. Né? Então, a Espanha como Castela, Franco fazia muito isso, movimentos de Hitler fez isso na Alemanha. Só que para nós no Brasil, isso nunca apareceu tão claro nesse sentido como talvez nos últimos 4 anos. 5 anos, talvez, mas nos 4 anos isso bombou demais. A gente tem organizações que durante muito tempo se formaram nesse sentido, né? De utilizar o Deus Vult e por aí vai. Mas eu costumo dizer para as minhas turmas que antes de ser medievalista, antes de ter como especificidade temática o estudo da história medieval, eu sou historiador. Então, eu sempre vi um papel social nesse sentido na minha profissão, na minha atuação de docente. Então, eu costumo dizer para as turmas, olha, a gente está estudando história medieval aqui, a gente tem uma BNCC agora que praticamente não ouviu, né, naquele momento de debate, tanto antiquistas quanto medievalistas. Eu fui um dos que assinou a Carta de Medievalistas do Nordeste, né, questionando o que estava acontecendo, né, que história medieval, inclusive, chegou a ser retirada. Depois ela volta. A gente historiar um pouco isso e lembrar aquilo que estava acontecendo naquela época, né? E aí, lógico, diversos debates ocorreram, mas eu acho que desnecessariamente, né? Eu acho que existem campos que têm uma emergência, que têm uma urgência maior, mas que não necessariamente seja obrigatório excluir outras áreas. Eu e você, enquanto professores de história medieval, atuando na licenciatura, a gente consegue problematizar com os nossos alunos diversos conceitos. Violência, dominação masculina, né? Papel da mulher. Hoje a gente tem estudos de medievalistas que já pensam na África Negra, que já pensam no Extremo Oriente, né? E com o boom das redes sociais, apesar de não ser um adepto de rede social, de não ter Facebook, não ter Instagram, Twitter, isso tudo com a pandemia se tornou algo como resposta não só de medievalistas, mas de quem produz história como um todo. Né? Da gente começar a mostrar, olha, a gente sempre fez algo, talvez a gente não estava conseguindo chegar ao grande público, vamos dizer assim. E aí isso começa a acontecer. Né? E automaticamente no nosso país, eu acho que começa a ter uma sensibilidade da gente começar a pensar o seguinte, ó, peraí, como isso é um campo em outros países, aqui também é a questão dos neomedievalismos. Então hoje a gente tem uma galera grande que tem se debruçado e produzido sobre isso e refletido sobre essa questão, né, desses usos, né, abusos, né, dos termos. E aí a gente acaba demonstrando isso de maneira empírica, ou talvez a sociedade, ou mesmo os nossos pares,
passam a ver isso de forma mais empírica e falam, não, olha, eles têm uma ação social nesse sentido mesmo, eles estão ali preocupados com isso. Mas eu acho que essa preocupação sempre esteve presente, né, no nosso ofício. Né? Eu lembro várias palestras, várias comunicações que eu ouvia muito admirado, por exemplo, o Mário Jorge, sou da UF, sempre atribuía muito, né? Já tem um tempo que eu não vejo o Mário, mas que sempre demonstrava ali uma preocupação muito grande com o seu tema de pesquisa e, ao mesmo tempo, com questões que estavam presentes no próprio Brasil contemporâneo, né? Posso citar também um colega da UF, o Alexandre Moraes, que é de antiga, mas que também foi uma pessoa sempre muito engajada nesse sentido, foi meu colega de turma no mestrado. Né? Então, assim, eu acho que isso sempre esteve. Talvez a gente, enquanto medievalistas, a gente não tinha o caminho para demonstrar a nossa importância, a nossa pertinência no campo. Eu acho que com o uso, talvez se a gente puder enxergar um lado bom, se é que teve, da pandemia, foi talvez a gente se voltar como reação para esse movimento todo. E eu não digo nem na BNCC, que eu acho que talvez o nosso debate foi mal articulado ali, né? Mas com a pandemia, eu acho que a gente se articulou mais, a gente se organizou mais. Hoje eu enxergo o meu papel social muito em sala de aula, né? Demonstrando que história medieval, principalmente no ensino fundamental, ela é extremamente útil. Na pós-graduação, já é o segundo ano que eu estou ministrando uma disciplina com um historiador mineiro aqui do nosso departamento, do nosso programa, que é o professor Carlos Malaquias, que trabalha também com dominação senhorial. Só que ele trabalha com o Brasil colonial e o Brasil início do Império ali. E aí a gente está ministrando uma disciplina no mestrado voltado para esse debate historiográfico sobre quem estudou senhorio, como se manifesta o poder senhorial no Brasil, como se manifestava na Idade Média, fazendo... Não é uma disciplina comparativa, mas fazendo ali um debate voltado para isso. E aí a gente acaba englobando ali uma série de temas e de debates. A galera que estuda gênero, eu acho que atua de uma forma muito ativa, né, muito presente nesses debates a respeito da dominação patriarcal, uma dominação masculina, dos papéis de gênero, dos papéis performáticos, né? Isso já vem com a história das mulheres, que já estava presente nos estudos medievais, e assim a gente vai demonstrando a nossa, não diria importância, mas a nossa pertinência e a pertinência do nosso campo também. Isso sem contar, para finalizar, eu diria que a minha opinião, o meu posicionamento sobre esse papel social, as possibilidades de comparação que são infinitas, pelo menos em termos jurídicos, entre medievo e colônia, né? Se a gente pegar ali as próprias relações no período colonial das Seis Marias, né, das capitanias hereditárias, a gente vai perceber muito ainda de elementos que são elementos jurídicos medievais presentes ali nessas relações que são muito interpessoais, que são muito vinculadas, né, a um tipo de um parentesco artificial que vai se formando. Então, basta, né, eu acho que ter uma boa vontade da nossa parte, enquanto medievalistas, que eu acho que não falta, e a boa vontade dos nossos colegas, pelo menos aqui na Universidade Federal de Sergipe, eu realmente nunca vi uma falta de vontade nesse sentido para se abrir e realizar leituras, ou mesmo me ouvir, para que a gente faça parcerias com outras áreas na área de pesquisa na história, ou mesmo até de tempo presente, né? De história do tempo presente. O pessoal que está estudando neomedievalismo está muito concatenado com historiadores e historiadoras do tempo presente, sociólogos, antropólogos e por aí vai. Não, beleza, perfeito. Obrigado, hein, Bruno. De fato, essa relação, né, digamos assim, ainda é pouco feita, esse diálogo maior entre as áreas, né, digamos assim, história antiga, história moderna, história do Brasil colonial, também é muito pouco feito ainda. Eu mesmo aqui, eu estou desenvolvendo um projeto de pós-doc, né, aqui na universidade onde eu estou, que é sobre o processo de estruturação fundiária no Mato Grosso.
né? E aí uma análise das doações das Seis Marias. E aí é muito impressionante, né, como você estava falando, uma série de elementos que eu estudei história medieval que tinham pouquíssimo diálogo com a historiografia brasileira que se dedica, mas que me ajudam, e a sensação é que eu não estou partindo do zero, né? Então isso facilita bastante. Mas ainda há um diálogo muito frouxo, eu diria, entre essas diversas áreas. E aí é significativo porque isso é um sintoma, eu acho que, dos estudos históricos em geral. É um pouco diálogo transepocal, né? Então, eu lembro aqui do livro do Peter Beng, né, o Bazar, em que ele compara o mundo romano com o Império Mongol. E uma série de críticas que ele recebeu porque estava fazendo uma comparação de impérios de épocas muito diferentes e o como isso pode também trazer elementos novos para a gente pensar, tanto o Império Romano quanto o Império Mongol, por aí vai. Né? Mas esse é um desafio, acho que você tem muita razão em colocar. É um desafio para a gente avançar, né, nos próximos anos nos estudos medievais aqui. E aí, Bruno, assim, nossa conversa está avançando aqui, e aí uma questão que fica aqui para a gente é a seguinte, né, você aqui já falou sobre sua aproximação com a historiografia hispânica, né? Não vou nem chamar de espanhola, porque tem muitas nuances aí nessa historiografia hispânica. E aí, uma questão que a gente tem colocado para os nossos convidados é se esse tipo de história medieval que nós produzimos aqui no Brasil, se ele teria alguma especificidade. Ou se a história medieval que a gente está produzindo é muito parecida com o que se produz lá fora, não tem nada muito diferente, ou não, talvez a gente tenha alguma coisa aqui que é muito específico do nosso contexto de produção, e aí a gente queria te ouvir, saber como é que você enxerga isso, né, dessas experiências, desses diálogos que você tem feito com essa historiografia estrangeira, em relação ao que nós estamos produzindo aqui no nosso país. Pergunta interessante. Eu não conseguiria responder de forma global no sentido do nosso país. Eu acho que eu consigo enxergar, talvez, de forma regional, somente em termos de Nordeste, mesmo entendendo que... E aí eu acabo tendo muito contato com os colegas que estão aqui também, lecionando história medieval, né? A gente tem muita gente que chegou nos últimos anos, alguns que chegaram depois de mim, alguns que já estavam aqui há mais tempo, Adriana Zíria, por exemplo, no Maranhão, mas eu acho que, em caso do Nordeste, Thiago, eu tenho uma certa sensação que, em alguns departamentos, muitas vezes há uma... Para que o medievalista dialogue, eu acho que, a partir de seu interesse também, perpassa muito pelos estudos culturais, de tentar enxergar medievalidades, realizar comparações, até por meio da literatura. Eu participei muito de bancas sobre literatura de cordel, literatura cordelística, né? Mas no departamento de letras aqui da Universidade Federal de Sergipe. Quando eu cheguei aqui, já tinha um pessoal estudando estudos medievais, pessoal de filosofia, pessoal na letras, né? E aí há eu acho que haveria essa especificidade que de pouco a pouco foi talvez diminuindo. Isso acaba me chegando mais por interesse dos meus discentes, não de pesquisa. Se eu pensar de forma mais ampla, a impressão que eu tenho, quando eu tenho contato, eu tenho mais contato com colegas espanhóis, principalmente pessoal da Universidade de Extremadura, por conta do Garcia Fitz. O pessoal estuda muito guerra, reconquista, né, o que se chama reconquista. Nesse sentido, eu não vejo diferença. Inclusive, muitas vezes, quando a gente é convidado, é porque a gente está fazendo uma pesquisa que está muito próxima deles. Por outro lado, eu vejo talvez um exercício teórico, em alguns pontos, mais sensível da nossa parte. Parece que durante muito tempo, quem produziu história medieval no Brasil tinha aquele capítulo tradicional do corpus teórico metodológico,
de apresentar ali para quem estivesse lendo a tese ou a dissertação, olha, estou trabalhando com uma perspectiva tal, 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 a teoria, a metodologia. Hoje isso acho que até não se perdendo, mas deixando de se fazer. A gente está enxergando a teoria e a metodologia no trabalho corrido. Você começa ali a apresentar sua pesquisa e isso está ali presente. Então, durante muito tempo, eu estava no final da graduação, no mestrado, às vezes quando eu assistia alguém que vinha de fora para o nosso país, eles comentavam muito sobre isso. Poxa, vocês pensam bastante teoria, até porque a gente não tinha muito acesso à documentação, a não ser que a gente fosse lá. Mas a gente começou a ter um boom de edições críticas mais fáceis de a gente ter acesso, até financeiramente falando, né? E digitalizado, a gente começou não, olha, eu vou traduzir, ou então já está aqui o estudo crítico, eu vou começar a pensar no estudo que eu pensei em teoria, eu vou começar a aplicar. Então, seriam esses dois blocos. E o terceiro é o temático. Eu acho inevitável para um historiador dedicado ao medievo que ele não atente para aquilo que está acontecendo no estado que ele está produzindo. Então, por exemplo, até eu abrir a boca e as pessoas ouvirem o meu sotaque, eu sou um historiador sergipano. E eu me considero alguém que produz historiografia sergipana. Em que sentido? Porque eu produzo história medieval em Sergipe. Eu não produzo historiografia sergipana, ou seja, sobre Sergipe. Mas eu produzo historiografia aqui em Sergipe. Eu acho que essa postura minha sempre criou essa especificidade de história medieval aqui no meu estado, aqui no meu departamento. Isso facilitou muito a minha relação com os meus colegas e, inclusive, um reconhecimento no sentido, olha, história medieval é um campo importante, ele está pesquisando isso e isso. Então, hoje eu participo de bancas sobre política, eu participo em bancas, né, de história sobre questões relacionadas a instituições, porque eu acabo tendo algum tipo de contribuição dentro dessas áreas, mesmo sendo medievalista. Então, eles acabam não me enxergando tanto como o cara de história medieval. Não, é alguém que estuda política em história medieval, que estudou gênero em história medieval, nesse recorte, né? Mas isso, volto a frisar, me parece que é uma questão específica de cada estado, de cada região. Que me perdoem meus conterrâneos do Sudeste, talvez que não seja tão pesado em termos de UFRJ, de UF, acredito que de UERJ, acredito que as relações ali sejam diferenciadas, exista uma especificidade, mas talvez temática, talvez departamental, mas o campo ali já está consolidado. No nosso caso, você aí no Centro-Oeste, eu aqui no Nordeste, a gente percebe as nuances dos nossos departamentos e aí a gente acaba percebendo que é possível ter uma especificidade temática ou pelo menos de pergunta, de problematização dentro dos estados que nós estamos. Aí, mais uma vez, aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Talvez seja um passo a mais que a gente tenha que dar. A gente já está mostrando que a gente está disposto. E aí perceber, de repente, a receptividade dos departamentos, dos colegas de departamento, quanto ao que a gente esteja produzindo. Isso vai se tornar uma especificidade nesse sentido. Fora isso, em suma, em termos de fazer história medieval, em termos de qualidade, de discurso, de atuação, e pelo menos do que a gente acaba ouvindo dos colegas que são estrangeiros, me parece que a gente está conseguindo nivelar muito bem e ter uma qualidade muito boa, inclusive da gente ser lido por eles, nos últimos 10, 15 anos para cá, eu acho, né? Então, basicamente isso. Não sei nem se eu te respondi, assim, né? Ou se eu divaguei. Não. Respondeu sim, claro que sim. Essa é uma pergunta que acaba sendo muito aberta, né? Porque demanda uma reflexão e a sua visão sobre o nosso campo e a inserção dele num campo maior, né? Que seriam esses estudos medievais internacionais. E essa pergunta não está aí por acaso, né? Porque, de certa forma, durante um bom tempo, vários professores do que a gente chamou aqui primeira geração e segunda geração nos relataram que o grande interesse inicial era tentar equiparar a qualidade, digamos assim, desses estudos medievais produzidos aqui com o lá de fora.
Só que agora os desafios são outros, né, que se apresentam para as novas cadeiras, mas é óbvio que você respondeu, e muito interessante essa perspectiva de tentar olhar a partir dessa sua inserção regional, né, no caso do Sergipe e tal. Então, assim, com certeza nos contempla. E aí isso também nos coloca uma outra questão, que é o seguinte: você tem falado desse diálogo com os colegas de departamento, e aí a gente queria ouvir de você um pouquinho sobre a construção da área de História Medieval na Federal de Sergipe, porque a gente sabe muito pouco sobre isso. Então a gente queria saber, tinha alguém antes de você? Não tinha? A área surgiu com você? Ou ela teve alguém que dava disciplina, mas não era alguém específico da área, mas a pessoa era bem intencionada e ela dava disciplina com o máximo de cuidado, né? Então, que a gente queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Quando eu cheguei aqui, né, aí há 14 anos, eu tive cuidado de tentar investigar como tinha sido a construção da área antes de mim, né? Aqui a gente não é separado, aqui a gente divide da seguinte maneira, né? Há uma matéria de ensino, que é a história antiga e medieval. Dentro dessa matéria de ensino, há diversas disciplinas. Então, pré-história, história antiga 1, história antiga, tópicos especiais em história antiga, história medieval 1, história medieval 2 e tópicos especiais em história medieval. Aí isso forma a matéria de ensino de história antiga e medieval. Em 2006, houve um concurso e assumiu a cadeira da matéria de ensino de antiga e medieval o professor Alfredo Julien, se aposentou ano passado, e ele era especialista em Grécia. Então, ele lecionava história antiga, mas chegou em algum momento também a lecionar história medieval por questão de proximidade, né, da própria, e de certa maneira de própria imposição do concurso. Quando eu fiz meu concurso, os pontos eram pontos de antiga, chegando até medieval, né? Não caiu nenhum ponto de antiga para mim, foi uma sorte tremenda. Caíram os 2 pontos de história medieval, tanto na prova escrita, que foi para todo mundo, quanto depois na minha prova didática. E aí eu perguntando para o Alfredo, na época que cheguei, ele falou, não, olha, aí depois a gente contratou professores substitutos, e parece que até teve um professor substituto que trabalhava com o século XVI, para a gente pensar talvez uma proximidade maior com a história medieval, mas anteriormente, alguns professores até de outros departamentos que foram alunos, eu estava perguntando esses dias, coincidentemente, e uns falaram, não, pô, às vezes abria concurso para professor substituto e eram professoras e professores da Secretaria Estadual de Educação, que eram graduadas, né, ou graduados, e davam um esforço enorme para poder dar o curso. Então, não, me parece, né, aparentemente, que em termos de especialidade temática, eu fui o primeiro, né, efetivo, eu tenho certeza. Tipo, alguém que tem uma monografia, uma dissertação, uma tese na área de história medieval, eu fui o primeiro. Então, a construção do campo me parece que se dá a partir de história medieval, se dá a partir da minha chegada e com o apoio do departamento. Há de se frisar isso, né? O departamento sempre deu muito apoio. Você comentou sobre a primeira geração de medievalistas no nosso país, que o objetivo era equiparar isso, a produção com a produção europeia. Eu tenho muitas vezes a sensação que, no caso do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, havia uma tentativa, não só em história medieval, mas como em várias áreas, junto com o Reúne, de ter uma equiparação na produção de outras áreas com outros estados daqui do Nordeste. Então, assim, se agora a gente tem a possibilidade de fazer concurso para ter especialistas na área, vamos abrir concursos para ter, esperamos ter especialistas. E hoje, na minha leva de concurso, vieram diversos especialistas nas suas áreas, inclusive sergipanos e sergipanas que foram repatriados, digamos assim, e que eram especialistas na área que estavam ali pleiteando o concurso, né? Então, isso a gente não tinha, no meu caso, a gente não tinha
pessoas da terra, vamos dizer assim, né? Ou sergipanos ou sergipanas de história medieval, até porque até então não havia um campo consolidado. A partir do momento que a gente teve o mestrado aqui, hoje a gente já tem egressos com doutorado na área de antiga e na área de medieval. Então, a gente conseguiu, nesse sentido, construir a área. Né? Eu acho que a gente pode afirmar que essa área se dá como construída a partir do momento em que a gente começa a ter mestres, a gente começa a ter doutores dentro daquela área. Né? Até porque são pessoas que podem pleitear vagas não só aqui, como em outros estados do Nordeste. E eu não acho que a Universidade Federal de Sergipe, na área de História Medieval, ela seja muito diferente da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal de Pernambuco, ou de outras universidades nordestinas, na mesma Federal da Paraíba. Né? Então, acho que com o Reúne, a gente teve um impacto muito grande da vinda de especialistas aqui para o Nordeste e, no meu caso, para Sergipe. Não, perfeito, Bruno. É importante dizer que esse é um objetivo da primeira geração, mas que é um objetivo não dito. Fica ali circulado e tal, mas que não é enunciado de forma clara, né? Mas é o que a gente vem percebendo aqui a partir do levantamento que a gente tem feito, né? Das entrevistas e também da própria produção, de alguns outros elementos que a gente tem levantado. Isso não é dito de forma aberta, mas fica ali bem subentendido a partir dessas entrevistas, que é uma espécie de validação, né? Olha, aqui que estamos produzindo tem qualidade, então venham aqui dizer para a gente que realmente tem qualidade, né? Que eu acho que faz parte de um processo que é comum em campos de estudo que estão surgindo e que são muito recentes e que esperam se inserir em debates que já estão consolidados. E aí, Bruno, nesse sentido que você estava avançando, né, falando sobre os mestrandos e também sobre os mestres que já foram formados, a gente queria saber um pouquinho do domínio, né? Como é que você avalia o papel do laboratório, né, que vocês criaram para a consolidação dessa área de história medieval? O grupo surge em 2010. Ele não surge com esse nome, ele surge numa proposta oriunda da UFMT, com o Vivário, de pensar núcleos regionais. Então, inicialmente surge como Vivário Nordeste, no qual estava atrelado ali a UFAL e a UFBA. A gente é muito próximo regionalmente aqui, né? Pelo menos em termos de capitais. A Bahia também é um país, né? Muito bem gigante. Então, para a gente pontuar, até porque meus amigos baianos já falam, não, Bruno, peraí, você está confundindo Salvador com Bahia, e não é o que é típico de quem vem do Rio de Janeiro. E a Bahia é muito, muito maior do que muitas vezes dá a entender. Então, a gente funda ali como Vivário Nordeste e a gente inicia uma série de eventos, ora na UFAL, ora na UFBA, ora em Sergipe, para criar uma possibilidade de consolidação da área de história medieval nesse eixo. Né? E Sergipe acabava ficando ali, em termos de caminho, né? Para norte está muito próximo de Maceió e para sul está muito próximo de Salvador. Basicamente, é quase a mesma distância de quilômetros. Então, era muito fácil os alunos irem para os dois lugares e o pessoal de cada um desses polos virem para Sergipe também. Foi uma época muito bacana. À medida que eu termino o doutorado, o Marcelo vai consolidando o trabalho dele lá na UFBA, a professora Raquel, né? A Raquel consegue também consolidando o trabalho dela na UFAL. Aí eu converso com o pessoal e falo, olha, agora eu vou mudar o nome do grupo e a gente vai ter aqui um grupo específico que vai ser o domínio. O pessoal, não, tudo bem e tal. Eu não sei o caso da Raquel, mas me parece que a Raquel ela continua com o nome Vivário Nordeste, alguma coisa do tipo. O Marcelo mudou para Letan. E aí, mas assim, as parcerias continuam. Volta e meia vou a Maceió, volta e meia vou a Salvador. Não foi um racha nesse sentido. E a parceria com a UFMT também continua.
a gente tem um diálogo muito bom com o pessoal do Centro-Oeste, seja Brasília, seja Goiânia, que é um polo ali também importantíssimo de estudos medievais, ou mesmo Cuiabá. E aí o domínio, eu acho que ele surge, Tiago, muito num sentido que é muito importante. Vamos lembrar quando estávamos na graduação, que é um fator identitário, né? A gente, quando é discente, a gente quer estar ali num grupo de pesquisa, fala, olha, eu faço parte do grupo tal, 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 estou fazendo pesquisa nessa área, né? E a gente tem aqui um histórico de grupos muito fortes, né? E não tinha um grupo voltado para a história medieval. E aí a proposta do nome, pensando como domínio, estudos sobre sociedades senhoriais, não era nem tanto recortar logo no nome, apesar de estar, né, domínio, mas recortar muito em história medieval, até para criar a possibilidade para colegas de outras, principalmente de colônia, de algum período do Império, pudessem se achegar também, se quisessem, ou criar parcerias temáticas. Então, acho que ele foi fundamental, principalmente graças aos alunos, né? Hoje a gente tem quem coordena a página no Instagram, não sou eu, não tenho nem a senha, são mestrandas que publicam ali. O nosso site é um site que a Luísa, que trabalha com isso, que é quem monta a página, que atualiza. A vice-coordenação do grupo é de um egresso da gente aqui, que hoje já é doutor, que terminou o doutorado na UFMT, o Rafael Prata, né, que é professor substituto de História Antiga aqui na UFS. Então, ele é o vice-coordenador. Então, todos os eventos a gente organiza de tal maneira que os alunos sempre possam participar e serve, no final das contas, como laboratório mesmo. A gente brinca que não há nenhum contrato feudo-vassálico de participação no domínio. Fala, olha, começa a participar, eu sempre indico, quando chegar no quarto período, quinto período, começa a participar das reuniões. O pessoal, às vezes, está empolgado na disciplina de História Medieval, nas disciplinas. Professor, tem grupo de pesquisa? Posso ir no grupo de pesquisa? Falo, não, espera um pouco, a universidade ela é muito mais ampla, né? Não começa a estudar agora, começa no quarto, começa no quinto. O que não significa também que essas pessoas que se integram ao domínio ou que têm orientação de trabalho de conclusão de curso ou de monografia comigo, vão seguir na área. Muitos fazem monografia comigo e, no final das contas, foram fazer mestrado em outros lugares, em outros temas. História moderna, história contemporânea, acontece muito, né? Então, a gente não... Ele é formador, mas ele não é algo que aprisiona ali o corpo discente no domínio. Mas hoje, avaliando, já são aí... já vão, né, mais de 10 anos nessa brincadeira toda, hoje a gente consegue dizer que o domínio possibilitou a opção. Até então não havia. Eu acho que isso também é uma coisa muito boa da nossa área de pesquisa, né? Quando começa a ter essa diversidade. Eu acho que do aluno ter a possibilidade de olhar e falar, não, eu não quero fazer antiga, quero fazer medieval. Não quero fazer medieval, quero fazer história da África. Até então, a gente não tinha especialistas no qual os alunos pudessem optar. Às vezes o aluno até pensava em estudar história medieval, mas não tinha quem orientar e acabava fazendo outro tipo de coisa, né? E aí deixava passar. Pelo menos aquela experiência de tentar passar, de tentar analisar algum tipo de documentação medieval, né? Então, eu acho que o domínio, em termos identitários, possibilitou isso não só para quem integra ou integrou o grupo em algum momento, mas para os alunos que olham e acham legal, assim, está tendo um evento, o pessoal do domínio está fazendo um evento. Só a quesito de exemplo, a gente terminou agora um curso de extensão recentemente, e a gente tinha um aluno de História da Universidade Federal de Campina Grande, que na verdade está aqui na UFS fazendo doutorado em astrofísica. Eu até brinquei com ele, rapaz, eu queria ser físico e tal, só que ele está terminando a graduação em História. Quando ele, lá na Universidade Federal de Campina Grande, quando ele viu o curso, ele veio fazer, ele falou, poxa, que legal,
eu estava querendo estudar algum tipo de coisa, posso participar das reuniões do grupo, tal, no momento que não tiver muito pesado lá minha pesquisa em astrofísica, eu posso ir lá ler algum texto com vocês? Eu falei, pode. Rapaz, eu não sei quando não vai ser pesada a sua pesquisa de doutorado em astrofísica, mas aparece. Esse é um rapaz super gentil, Édipo. E para você ver, assim, o grupo acaba trazendo essa vitrine de que tem gente no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe que está produzindo, que está publicando livro sobre história medieval. Eu costumo dizer que os meus egressos de mestrado publicam mais livros do que eu, né? A gente já tem aí vários alunos publicando, que eles pegam a dissertação, publicam, entram nos editais da UFS para publicar e-book, né? Então, a gente tem essa vitrine, eu acho que tem funcionado nesse sentido, como divulgação do trabalho que tem sido produzido aqui. Bacana, bacana, Bruno. O Édipo de Astrofísica, para mim, foi o ponto alto da coisa. E que não tem homenagem Lídia no domingo. Assim, chegando aqui ao final já da nossa entrevista, uma pena, tem sido bastante agradável. Mas quando a gente chega assim nesse finalzinho, Bruno, tem sempre uma anedota, né? Imagina só que você está lá na Federal de Sergipe, no seu gabinete, né, tomando um guaravita com pastel, uma coisa bem carioca, esperando o horário da aula, e aí bate na porta um aluno na graduação que fez medieval 1, 2, e fala, professor, eu queria estudar história medieval. E aí a gente queria saber o que você fala para esse jovem medievalista, o que é indispensável para esse jovem que quer começar a estudar a história medieval aqui no nosso país. Eu costumo dizer sempre o que um dia o Marcos disse para mim na graduação. E assim, a história não é só a história medieval. Eu acho fundamental para um medievalista, para um jovem medievalista brasileiro, não perder de vista a história, até como sobrevivência, seja dentro dos departamentos, seja para os concursos, né? Tanto os concursos de nível superior, né, para a universidade, como os concursos para estado, para município. Então, eu sempre costumo comentar isso para quem bate na minha porta lá, e acontece muito, é interessante. Né? Olha, o que eu preciso, o que é fundamental, professor, para eu ser um medievalista? Olha, faz uma pequena biblioteca. Hoje em dia, né, a gente faz, na nossa época, não sei, era a biblioteca com os livros. Eu abre uma pasta lá no seu computador e faz uma biblioteca. Pergunta para cada docente de cada disciplina qual é o livro que eles consideram fundamentais para que você leia em cada área. E a partir disso, aí sim, vai lendo o seu tema, vai percebendo o seu tema e a historiografia sobre o seu tema. E mais, né, cuidado com a inocência de achar que a escolha de um tema ela é gratuita. Ela perpassa por uma... que eu acho que o projeto de vocês está demonstrando bastante. Né? Me lembra muito aquele famoso livro coordenado, se eu não me engano, pelo Pierre Nora e mais alguém, que é o Ensaios de Ego-História, né? No qual a gente vê diversos historiadores franceses, nesse caso não são somente medievalistas, a gente tem ali o Duby, o Le Goff, alguns outros lá, e eles refletindo, né, sobre o ofício deles, sobre o que eles estão fazendo, ou eles fizeram, né? E eu acho isso muito legal, Tiago, da gente pensar aquilo que está por trás, né? O que faz consolidar a história medieval aqui na Universidade Federal de Sergipe? Quais são as relações que estão sendo travadas? Há apoio? Não há apoio? Né? Em termos de campo, eu citei aqui uns 4, 5 nomes, umas 5, 6 instituições, né? Instituições até geograficamente bem distantes daqui de Sergipe, né? Geograficamente falando, né? Com outro fuso horário, inclusive, se a gente for pensar no Centro-Oeste, né? Mas que fazem parte da consolidação aqui do campo, que fazem parte da minha formação, né? E que fazem parte da minha sociabilidade acadêmica. Talvez muita coisa não tivesse acontecido aqui sem o apoio dessas pessoas, sem a compreensão das especificidades de Sergipe por essas pessoas.
Então, eu diria para vou continuar dizendo, né, para esses jovens medievalistas sergipanos, e diria também para esses jovens medievalistas que, de repente, vão nos assistir em algum momento, né? A gente não sabe como fica isso, a gente coloca no YouTube e a gente não sabe a durabilidade, né? Espero que o YouTube continue mantendo esse campo de memória, mas é isso, pense em história, né? Pense nas problemáticas que o nosso campo tem, nas modificações sofridas por história medieval, né? Em termos globais e nos termos específicos que a gente tem no caso do nosso país. Então, acho que seria esse recado, né? Nem tudo é história medieval, diria eu, né? É isso. Maravilha, maravilha, Bruno. Bom, gente, chegamos aqui ao final, né, da nossa entrevista. Eu queria perguntar ao Bruno se ele quer deixar um último recado, já destacando que depois que os professores participam aqui do Translate Entrevista, eles sentem muita dificuldade em andar nos aeroportos, a popularidade aumenta muito. Eles, outro dia, nos enviaram um e-mail reclamando que agora tem que parar o tempo todo, estão perdendo voos por causa da nossa popularidade. Mas, brincadeiras à parte, Bruno, se você quiser deixar um último recado, um até logo, alguma coisa assim. Tiago, agradecer você, agradecer o Daflon também pelo convite, parabenizar novamente esse empenho. Eu imagino a carga de trabalho que vocês estão tendo, que vocês vão ter também, né, com isso tudo, mas principalmente o serviço prestado para o nosso campo, e digo mais, o serviço prestado para a história produzida no nosso país, porque a gente pensa que, de repente, serão discentes de história medieval que vão acessar esse material, e não necessariamente, né? Às vezes pode ser uma galera que está pensando história intelectual no Brasil e que nem estude história medieval, mas que vá selecionar isso como amostragem. Então, assim, é um trabalho que eu acho que tem que ter muita coragem, porque vocês, querendo ou não, a gente lida com ego, a gente lida com a própria autorreflexão nossa. Então, parabenizar e ressaltar assim, que hoje eu já não saco mais nada, para quem lembrar o início da conversa, eu não saco mais nada de física, de matemática, que tem que ter um exercício da prática contínua, né? Não me sinto decepcionado por não ter feito física na universidade. E se você aí, de repente, pensar em fazer história, ainda dá tempo, de repente, de fazer história e fazer física. Lembre-se do meu colega lá, que está fazendo doutorado em astrofísica, né? E está fazendo a graduação em história também. Então, sempre é possível pesquisar. E, brincadeiras à parte, muito obrigado por esse tempo de conversa que nós tivemos e por vocês terem me colocado na situação de repensar, ou pelo menos de fazer algo que eu nunca tinha feito, tirando a parte da análise na terapia, né, com a psicanalista, de pensar assim, olha, por que eu escolhi história? Mas eu nunca tinha tentado pensar racionalmente, de forma científica, como foram as perguntas aqui colocadas, e espero que eu tenha atendido de alguma maneira, e respondido de alguma forma, sem divagar muito as perguntas feitas. Então, o recado é esse, muito obrigado mesmo, e vida longa a história produzida no nosso país, que tempos melhores sempre continuem vindo, né? Estamos em 2023, espero que daqui a 10 anos, vendo esse vídeo, eu possa pensar assim, olha, está bem melhor do que ainda estava em 2023, frente ao que a gente já passou, então isso é muito bacana. Então, brigadão mesmo, muita sorte aí, parabéns pelo trabalho. Show, pessoal. Então, você que nos acompanhou agora, poxa, muito obrigado por ficar até aqui, até o final dessa entrevista. Não esquece de dar uma curtida aqui no vídeo, compartilhar com mais pessoas que tiverem interesse nesse tipo de temática. Tá? Ajuda a gente a levar essas entrevistas a os mais diversos locais possíveis da internet. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Um grande abraço, hein?